Me derrubaram aqui! Nossa, que lugar bonito, bonito demais. Fui. Primeiro lugar, bom dia. Bom dia! Vai tomar no... Ou seja o horário que for melhor aí pra você. Eu sou o Denis e esse é o Paleo Nerd. Nossa, onde que eu tô? Que merda, hein? Bom, essa semana tem sido uma correria do caramba. Senhora? A gente fez uma mudança, a gente mudou pra um lugar da ilha que é o extremo leste e fica 1 hora de distância da onde a gente morava, então foi um puta trabalhão, trazer um monte de coisa, estamos ainda se adaptando. Mas o lugar é muito bonito. Olha só, olha lá, só olha o ponto C, olha só, olha lá, olha aí, olha lá. E vale a pena, ainda mais com essa situação de contexto de pandemia. Tá bom. Como a gente tem trabalhado dentro de casa, não faz diferença pra gente estar longe da capital, que é Palma, que fica a 1 hora daqui. Então, a gente se estabeleceu aqui em Calador e é um lugar muito legal. Dito isso, eu queria trazer pra você um texto, um artigo, que já tá postado lá no site do denisgascon.com e que se chama O Menino da Floresta, Le Jour de Connelly, se é que fala dessa maneira. E esse é um texto antigo, esse é um texto que eu escrevi ainda quando eu tinha o meu primeiro blog, que chamava Vaca Louca, que é o meu apelido de quando eu jogava Counter-Strike. E esse Não consegue, né? esse artigo, ele fala sobre uma animação longa-metragem que é porreta, mano. É muito da hora. Essa animação, ela é baseada num livro escrito pelo Colinhas, né, filho? Ninguém decora as coisas assim. Jean-François Beauchemin, acho que fala assim. Mais ou menos. Beauchemin. E a história é uma história muito interessante, que ela vai falar sobre um garoto que vive com um pai que passou a vida inteira ali na floresta, alijado, distanciado do mundo. E aí ele, por uma situação, ele é forçado a entrar em contato com o vilarejo próximo, com as pessoas. E aí ele vai conhecer um outro mundo, ele vai conhecer outras pessoas, outra realidade, outras perspectivas. É um filme muito bonito, ele é emocionante pra caramba. A animação é muito bem feita, você vê que é feita com muito cuidado. E aí começam as informações, os easter eggs da animação. Eu escolhi essa animação para falar sobre ela, retomar ela nesse momento, porque ela é de 2004. Não. E na época eu baixei ela por torrent, né? Porque só por torrent você podia ter acesso a umas coisas loucas assim. E mesmo assim, esse tipo de animação ainda não é acessível nem pelos sistemas de stream que a gente tem. É triste, você pode ver, isso é uma coisa que me irrita bastante, pra falar a verdade. Por exemplo, no Netflix, eles não têm uma área animação, mas sim uma área anime. Tipo, o anime é uma referência à animação japonesa, e não existe só animação japonesa. Por mais que seja maravilhoso ver obras do estúdio Ghibli ali presentes, é importante que se reconheça outras, principalmente porque a história da animação é uma história longa, vem desde o século XIX, e pra falar a verdade, tem muita coisa que começou lá na região do leste europeu, que a gente nunca ouviu falar no Brasil, e mal chega pra gente, a não ser que você seja um nerd retardado como eu, e busque informações e livros. Inclusive, tem um livro sobre história da animação que eu postei no Instagram, a foto dele, do Alberto Lucena, que vale a pena ler. Só que depois ele vai ficando um pouco difícil, porque aí ele entra pelos meandros do processo de animação digitalizado, e aí ele vai falando disso. Eu me perdi bastante nessa parte, mas é uma dica. Mas tô me perdendo. Onde é que eu tô? Tô fugindo aqui do foco, tô digredindo. Vamos lá. Além de ser um antigo texto, essa animação, ela é uma coprodução. Foi aí que eu comecei a descobrir esse negócio dessas coproduções. Nesse caso, entre estúdios de animação da Bélgica, Luxemburgo, Canadá e França. Olha só, os países da francofonia, ou seja, que tem em comum o fato de falarem o francês, eles se juntaram para pegar esse livro e transformar numa animação que contou com a participação de um famoso diretor de cinema. Foi uma das últimas obras que ele participou antes de falecer, que é o Claude Chabrol. O Chabrol, como eu falo aqui porque eu não falo francês. Tá brincando comigo? Você é vergonha da profissão!
Ele é um dos nomes, assim, fundamentais da história de um movimento do cinema que vinha desde os 50 e ganhou muita força nos 60, chamado Nouvelle Vague. E esse movimento, ele vai trazer a ideia de que o diretor, ele usa a câmera para escrever a história, entendeu? Como se fosse caneta, como se fosse o lápis. E, além disso, eles, nesse movimento, buscaram colocar o diretor como protagonista numa produção audiovisual. Olha as ideias, que interessante. Junto com ele, outros autores que vão aparecer são o Truffaut e o famosíssimo Godard, que você já deve ter ouvido falar, nem que seja na música do Legião Urbana, mas você não sabia. Esse é o nome de um famoso diretor de cinema, inclusive ficou muito famoso com obras de estilo noir depois. O diretor da animação mesmo era um cara jovem chamado Jean-Christophe Dessalles. O nome tá escrito errado no site, preciso corrigir. E por que esse cara é da hora? Porque foi ele que fez uma animação que passou na Globo chamada Og e as Baratas Tontas. Eu rachava de rir com esse desenho na hora do almoço e ele foi o criador. Além disso, esse autor ele já tinha produzido um longa-metragem chamado O Gato do Rabino. E ele é baseado justamente num HQ que tem esse nome, que o autor é Joan Sfar. E eu não tive a oportunidade de ler o HQ, eu não encontrei o HQ pra pegar na mão. Mas quando eu vi a animação do Gato do Rabino, eu achei também fantástica, fabulosa, vale a pena conhecer. Coisas assim que... Eu tô bravo. Inovações não, mas coisas que você pode perceber se você assistir essa animação do Menino da Floresta. Uma coisa, é fácil perceber que ela é uma animação de narração digressiva. E isso é importante, porque digressiva quer dizer que ela vai e volta. Ela não tem uma temporalidade, uma cronologia estática, linear. Não, tem hora que ela vai e volta nas memórias do pai, em coisas que aconteceram no passado, aí vem pro dia contemporâneo. Isso é uma coisa que hoje é normal, foi construído. Não foi sempre assim, entendeu? Outro anime, outra animação com essa forma de narrativa digressiva e que ganhou muito espaço e que disseminou muito essa forma de interpretação, de narração, foi também Dragon Ball. Vegeta! Olha bem! Inclusive eu tive um professor... Senta que lá vem a história. E no mestrado ele dava aula de... gordo. Gordo não pode usar gordo, cinza, porque gordo, as tetas fica por cima, gordo, que bonito demais. E molha, tá ligado? É uma bosta. E tá um calor da porra. Do caramba. Gordo. Enfim... Eu tava falando sobre o Dragon Ball. Então, o Dragon Ball foi citado por um professor meu do mestrado de neuro alguma coisa. Ele fazia relações entre a neurociência e comunicação e educação. E ele fez uma fala apontando como, na visão dele, que o Dragon Ball ele distorceu a ideia de narrativa entre nós, que pra ele isso não era uma coisa boa. Outra coisa também interessante de perceber é a representação de personagens antroposomórficos. Na floresta, quando o jovem ele tá lá, ele conversa com seres tão misteriosos, eu não vou dar o spoiler do que eles são, mas são seres que eles têm o rosto de um animal e o corpo humano, então eles são antroposomórficos. Antropo, humano, zo, animal, mórfico, forma. Tem forma de humano e de animal ao mesmo tempo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Já expliquei isso num vídeo que eu falei da antiguidade, porque as divindades também eram antroposomórficas no politeísmo da antiguidade. E por fim, a trilha sonora que foi toda gravada com uma orquestra em estúdio. Então, lindo trabalho, vale a pena conhecer. Infelizmente é pouco conhecido, mas aí nesse stay eu já solto duas animações que valem a pena desse mesmo diretor, O Menino da Floresta e O Gato do Rabino. Então, espero que te interesse, acessa lá e... se você gostou do vídeo, dá um like aí pra nós, comenta, coloca a sua informação. Eu já tô começando a preparar um novo episódio sobre os comentários do pessoal. E eu também tô querendo falar umas outras coisas um pouco mais de educação. Eu acho que o próximo que eu gravar, eu vou gravar de janela aberta, porque Jesus amado, tá calor. Falecer. E é isso. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Já deu meu tempo, já tô passando da quantidade de minutos que eu estabeleci. Tchau, gordo. Now the world don't move to the beat of just one
Eu não entendi o que ele falou.